A apóstola Graça falou que nós estamos dando continuidade, né, nesses estudos. Hoje nós estamos no estudo número 7, né, que pertence aos fundamentos apostólicos para o fim dos tempos, né? E hoje o tema é como apressar a volta de Jesus. Aí vocês perguntam, e tem como apressar a volta de Jesus? Né? O apressar é só um termo para se falar, né? O que a gente tem que fazer é proclamar, orar, né? Dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Tão conhecido, tão costumeiro entre nós, né? Tem louvores sobre essa oração, que na realidade isso é uma oração, é uma proclamação, mas isso é de uma profundidade enorme. Porque ao declarar bendito, né, o que vem em nome do Senhor, você está nesse momento concordando, nesse momento você está ansiando para que Deus cumpra a agenda dele aqui na terra, né? E um clamor da igreja, e aliado com Israel, com o cristão messiânico, que é o povo de Jesus, né? É o parente de Jesus, isso não tem como separar, né? Por muito tempo foi separado, né? O pessoal não entendia, né? Desvalorizava o judeu, mas o judeu é parente de Jesus, né? E o judeu messiânico que hoje se converteu reconhece Jesus como Messias, o Redentor, o Salvador, né? Aquele que havia de vir, que veio para eles. Esses que reconhecem, eles estão alinhados e estão proclamando isso aí. Porque eles em unidade, eles entendem isso aí. E a igreja tem que estar em unidade com eles também para proclamar também essa declaração, essa oração, essa intercessão, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Que em hebraico é Baruch Rabá Ben Shem Adonai, né? Então, hoje vamos tratar disso. Mas para a gente entender a importância, a razão por que a gente tem que declarar, a gente tem que voltar lá no início, né? Como a apóstola Graça falou, temos que voltar no início para entender a razão por quê. Vamos voltar no início e entender todo o plano do inimigo, do diabo, que desde o início ele começou a querer impedir que Jesus viesse à terra. E hoje ele implanta a divisão, ele implanta a perversão, ele implanta tudo de mal no mundo para impedir que a igreja Israel entenda e proclame bendito que vem em nome do Senhor. Porque na agenda dele, ele sabe que o final da agenda dele, ele será derrotado. Durante a história ele já perdeu, mas ele quer ir até o fim. E tenta fazer essa divisão, afastar a igreja dos princípios corretos, confundir a igreja e fazer com que a igreja ela não perceba a importância e o poder que foi entregue para ela. Porque quando você disse sim para Jesus, você se arrependeu dos seus pecados e declarou Jesus como o Senhor na sua vida, Jesus transferiu para você a autoridade e o poder que ele recebeu quando ele disse não para o diabo. Quando ele disse não para o diabo ali na tentação do deserto, ele foi o primeiro ser humano a dizer não, a resistir à tentação. Porque de Adão até ele, todos não conseguiram resistir e entraram no plano dele. E pela misericórdia de Deus, Deus saiu dando livramento na história para que a gente hoje estivesse aqui e para que Jesus nascesse. Então vamos lá. Mas antes disso, eu queria só ler aqui um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5, né, do 8 ao 10, que é para confortar o nosso coração. Tá? Lembre-se, focados na agenda de Deus. A agenda de Deus é a que nós vamos cumprir e já somos vencedores, porque nós sabemos o que está garantido para nós. Então, o coração da gente tem que estar alegre, vivo, cheio de alegria, para que possamos caminhar e receber de Deus tudo o que Ele tem preparado para nós. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 8 ao 10. Mas nós que somos do dia, eu e você somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Tá bom ou o que mais?
né? Se alegre. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele fez isso? Porque Jesus morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, ponha isso na sua mente, guarde isso, porque os dias são maus e vai ficar pior. Essa é a notícia que o mundo anuncia. Mas nós somos a resistência, nós somos os atalaias de Yahvé. Tudo que você faz hoje na sua vida profissional, sua vida social, sua vida na igreja, faça com excelência. É assim que você se torna resistência. Não dê margem para aceitar nada do que está no mundo hoje sendo proclamado. Vemos que as crianças hoje é o alvo. Eu tenho uma em casa de 5 anos. É uma luta desviar ela das coisas que ela vê no YouTube, na televisão. Não existe nada que fortaleça e que fale de Deus para as crianças. Nada. Não se engane. O bonitinho que ela vê, o desenhozinho, tudo tem mensagens para desviar a criança de Deus. O sistema do mundo, amados, a agenda do inimigo, ela está infiltrada em todas as camadas da sociedade. E graças a Deus, através dessa pandemia, foi revelado todas as camadas da sociedade e toda a ideologia que estava lá oculta ou estava reprimida. Hoje não vê quem não quer, mas está explícito, está aí para quem quiser ver. Tudo que estava oculto veio agora. Não existe nada fora da igreja, fora da Bíblia, que esteja alinhado com as coisas de Deus. Tudo está alinhado, tudo, com a agenda do diabo, com a agenda de Satanás. E vamos entender aqui o que aconteceu. Lá em Gênesis, nós sabemos, já estamos bem cientes disso, o que aconteceu em Gênesis, quando Deus criou o homem, foi que ele disse para Adão, disse para Eva, domine ele sobre a criação, sobre a terra. O inimigo, ele não gostou disso, ficou enciumado, porque ele já tinha perdido a posição dele, pela desobediência dele. E naquele momento, ele mirou em quem? No homem. Ele não conseguiu tomar o lugar de Deus, ele não conseguiu atingir a Deus. Então ele disse, vou procurar atingir o homem, que a quem foi dado todo o domínio na terra, foi dado o domínio na criação. Deus deu a terra aos homens para tomar conta, para administrar. E o diabo, ele foi e usurpou isso do homem. Tirou essa autoridade do homem. Mas como ele tirou? Enganando. Ele usurpou, enganou, roubou. E quem deu autoridade para ele nesse momento? Foi o homem. Nesse momento que o homem dá essa autoridade para ele, ele se tornou-se o dominador deste mundo. E o homem agora passou a servi-lo. E ele, porventura, deve ter pensado lá, pronto, venci. E agora? Venci, Deus não pode fazer nada. Deus não pode me destruir agora, porque não foi eu que larguei mão do domínio. Eu só fui lá e peguei, enrolei, usurpei. Ele não vai destruir o ser humano, porque ele ama o ser humano. Um amor incondicional. Não vai tomar de volta o reino para ele, porque ele entregou ao homem. E Deus foi promessa dele, ele não ia descumprir a promessa dele. Então, naquele momento, o diabo começou se sentindo vitorioso. Mas Deus chegou para ele e anunciou que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça dele. Nesse momento, ele entrou em agonia, entrou em parafuso e disse, e agora? Quem será essa semente? A primeira semente que ele começou investigando, viu Abel e viu Caim. Ele viu o procedimento, ele viu a natureza de Abel, viu a natureza de Caim. Nós vemos lá que em Gênesis 4, Deus falando para Caim, dizendo, o que é que você tem? Por que está com o semblante fechado?
Você sabe, se você fizer o certo, a escolha certa, você será bem aceito? Naquele momento, Satanás já estava usando Caim para exterminar Abel, porque ele dizia, a semente é Abel que vai pisar na minha cabeça. E naquele momento ele entrou no coração de Caim, e Caim matou Abel. Porque ele disse, se eu não conseguir identificar, eu mato. E ele instituiu realmente o assassinato. Mas quem matou? Foi Caim. E naquele momento ele começou fazendo o plano dele em cima do homem e tentando exterminar a semente da mulher, que seria aquele que pisaria na cabeça dele. Mas Deus levantou, né, um homem, Jesus Cristo, né? O diabo, é interessante que eu nessa lição comecei estudando, um fato interessante, que assim, ele não sabia quem era semente, né? Ele não estava no mundo, mas não sabia quem era semente, né? Deus guardava esse segredo, e ele não sabia, e Deus quando levantou, né, a semente, né, Deus levantou de uma forma que ele só veio saber quando foi anunciado, né? Interessante isso, né? Então ele começou a guerra nesse momento. E tem uma passagem na Bíblia que a gente lê, né, lá em Gênesis, mas a gente passa por cima, lê, tem até teorias em cima dessa palavra, mas a gente não vê a importância, o peso e o problema daquilo ali. Que é que quando diz que os filhos de Deus coabitaram com as filhas, né, dos homens. Você vê que na linhagem de Adão e Eva, ele exterminou Abel. Mais para frente, Deus concede a Eva e Adão 7. Ele diz, é 7. Então procurou fazer na linhagem de 7 uma bagunça. Foi o que ele fez. Ele começou instituindo ali a promiscuidade, a perversão sexual. O que temos ali naquela passagem onde diz que os filhos de Deus, né, coabitaram com a filha dos homens, com os filhos dos homens, aquilo ali tem diversas teorias. Se é os anjos, era a linhagem de 7, não interessa. O que interessa foi a prática, o que ele usou, a metodologia. E foi tão sério aquela perversão sexual que deu no final, no dilúvio. Deus viu que a depravação estava em alto nível e instituiu o dilúvio. Por amor, por misericórdia, preservou a família de Noé. Deus ali agora renova a aliança dele com Noé na sua agenda apontando para a semente da mulher, aquele que vinha, que haveria de destruir. Estão entendendo qual é a dinâmica do reino de Deus? O que aconteceu, né, que a gente lê, né, às vezes tão apressadamente, outro sem a mente analítica, a gente não entende tudo isso. Você entende que Deus não desistiu de mim, não desistiu de você, e o diabo ele tenta até hoje desviar a nossa atenção. Então naquela época Deus trouxe o dilúvio, trouxe a família de Noé, e começa novamente o diabo procurando a semente da mulher. E ele encontra corações desalinhados com a vontade de Deus, né? E Deus vai mais na frente e encontra Abraão. Abraão vivia dentro de uma sociedade idólatra, né? Também cheia de pecados, né? Mas Deus escolhe Abraão. E Abraão foi ali por Deus separado para trazer a semente da mulher. Milagre de Deus, um homem idoso, uma mulher estéril, veja o que Deus escolheu. Mas para Deus não importa a capacidade nem a situação, Ele escolhe o disponível. Amém?
E Deus opera um milagre na vida da esposa de Abraão, ela engravida. Nesse meio tempo da gravidez de Sara, o que acontece? Abraão dá uma escorregada e joga a mulher dele, já com a semente, né, daquele que seria uma árvore para trazer a semente Jesus, que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Abraão joga a esposa, com o consentimento dela também, nas mãos do faraó. O que isso ia acontecer naquele momento? O diabo achava que ia conseguir desvirtuar tudo e a semente daquele que pisaria na cabeça dele não ia prosperar. Mas a situação estava muito complicada, porque Faraó foi enganado por eles. E Faraó, no seu coração, ele disse que não estava fazendo nada de errado, porque creu na palavra deles. Mas Deus disse para ele: devolva a mulher, porque ele é profeta. Se você não devolver, você morre. E o faraó naquele momento reconheceu, pediu perdão e liberou. Deus deu livramento para preservar a semente. E a partir daí, e digo mais, se Satanás tivesse poder de arrancar da Bíblia Gênesis 1, Gênesis a 12, ele faria. Porque de Gênesis 1 a Gênesis 12 está o plano principal de Deus para a chegada da semente, né? Para a chegada de Jesus. Se ele pudesse tirar, ele tiraria. Gênesis 1 a Gênesis 12 é muito importante para o entendimento e para o plano, para a agenda de Deus. Se ele pudesse, Satanás tiraria da Bíblia isso aí. E se tirasse, perderia o sentido e a gente não estaria conversando sobre isso aqui hoje, não estaríamos nem aqui, com certeza, ok? Então Deus, você vê que Deus continuou com seu plano, chegou em Davi. Nós vemos que Davi, Deus disse que ele seria, o reino dele seria eterno, porque a semente estava vindo da linhagem dele. E você que já leu a Bíblia, que já fez o 4x4, né, Janice? Você vê a confusão, toda a parte de morte e perversão sexual na vida da família, nos filhos de Davi. Mas tudo isso para desvirtuar, e Deus ali preservando a semente. Chega na época do nascimento de Jesus em Israel. Naquela época nós vimos ali que tinha milhares de descendentes de Davi. E o diabo procurando, porque até então ele não sabia quem era a semente. Ele não sabia quem era a família, a mulher que traria aquela semente, né? E nem saberia como seria isso aí. Então, chega na família de José, né, com Maria. Ele não sabia. O Espírito Santo faz o milagre em Maria, né? Gera Jesus. Ele não sabia, né? Na mente da gente, quando a gente lê por cima, achava que ele já sabia. Ele não sabia. E continuava procurando. Deus preservando, mandando José, né? Temos que entender também o maravilhoso papel de pai, protetor de José, porque José, para a teologia, tão somente Mariana, José não tem valor, não aparece na história, mas José foi muito importante, atenção homens, né? A importância de José, né, no plano, na agenda de Deus, né? E José obedeceu, sabemos da história, e ele foi para lá e para cá, aonde Deus mandava, José levava Jesus, e protegeu, criou, né? E o diabo não sabia quem era a semente, né? Ele passou a saber quem era a semente quando João Batista, que estava batizando, vê Jesus e o Espírito Santo diz a ele: ó, é esse aí o Messias, é esse aí o Redentor, esse é a semente da mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás. E João abre a boca e proclama. Aí eles: eita, olha aí quem é, rapaz. Foi o que fez? Arrastou Jesus deixou ser levado ao deserto e foi tentado. Aquela situação, aquele momento do deserto com Jesus e o diabo,
foi a fase mais importante de toda a história, de toda a agenda de Deus até aquele momento. Jesus foi o primeiro e o único homem até então a dizer não às mentiras e à tentação que Satanás tinha enganado até aquele momento. Jesus venceu Satanás dizendo não, né? E ele, dizendo não, Satanás perdeu as forças e disse: não consegui parar a semente. E agora? O que é que ele ia fazer se ele não conseguiu parar a semente? Se a semente realmente continuou e cumpriu toda a agenda de Deus. Se a semente se sacrificou, deu a vida, restaurou tudo para a mão de Deus novamente, não Deus tomando posse, tomando do homem, mas restaurando o domínio, né, da criação que Deus tinha dado ao homem, e agora Deus estava disponibilizando novamente para o homem, para todo aquele que crê, se arrepende e quer fazer parte desse exército de Atalaia. Você e eu estamos fazendo parte disso. Sim ou não? Não é isso? Se alegre, gente. Isso aqui não é filosofia, aqui não é conto de carochinha, não tem chapeuzinho vermelho, não tem aquilo mal. Aqui é a agenda de Deus, é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você é cidadão dos céus. Você tem uma eternidade garantida para sempre. E para sempre com Deus, ao lado de Deus, vivendo com Deus, vivendo de Deus. Os teus problemas, os meus problemas, são nada diante do que a gente vai receber. O que porventura venha sobre você no futuro, ou em breves dias, o mundo lhe pressione, lhe queira mudar a sua posição, queira tirar você de cima do muro da cidade, e você como atalaia, queira lhe derrubar do muro, você resista, permaneça em cima, e permaneça vigilante na brecha, armado ali, ó, com o capacete da salvação, o escudo, a espada ensanguentada com o sangue de Jesus, o escudo também ensanguentado da batalha. Permaneça, porque o seu futuro, o meu futuro é glorioso. Essa é a agenda de Deus para a gente, né? Para mim, para você. Não é a agenda do mundo, não. Nada que está aí fora compensa. Nada, 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 absolutamente nada. E nós vemos hoje que Jesus, ele capacita. Você está capacitado. Você está aqui porque ele capacita. Você não está aqui porque você conseguiu vir aqui, não. Ele lhe trouxe aqui. Se você veio de ônibus, de Uber, de táxi, de carro, andando, não interessa, sofrendo, gemendo, sorrindo, foi ele que lhe trouxe aqui. É aqui onde você se reabastece. É aqui onde você recebe a orientação real. A orientação que ele vai lhe trazer a cada dia força, vitalidade e vida. É aqui. E lembre-se e atente, nem em todos os lugares está falando sobre isso. O evangelho de fachada ainda continua sendo falado por aí. Continua ainda as pessoas desapercebidas do que está acontecendo no mundo. Continua as pessoas achando que tudo ainda vai melhorar. Não, não vai melhorar. Nós que sabemos temos que continuar fazendo tudo o que fazemos, mas fazendo com qualidade. Qualidade no trabalho, qualidade no servir a Deus, qualidade na escola, na faculdade, qualidade no criar os filhos, os netos, tudo com qualidade, tudo dentro dos princípios de Deus. Porque isso, você fazendo assim, você está combatendo, está dizendo não a essas ideologias que estão tentando ser implantada, que já está implantada na sociedade. Tá? E agora eu quero tocar aqui num assunto muito delicado. Infelizmente, é o assunto, né, que fala sobre a sexualidade. Gente, é muito sério isso. Essa é a arma mais forte, mais difícil do ser humano combater, é a promiscuidade sexual. Isso é muito doloroso, muito forte. Aí você pergunta, o que tem a ver, Sérgio, com o tema? Tem, a gente chega lá.
Gente, homens, a gente sabe que não é fácil, né? Mas quando lá no passado o diabo instituiu que ia atacar na sexualidade e que ia atacar com morte, ó, se eu não consigo fazer a perversão sexual, eu mato. Porque ele tentaria exterminar a semente. Aí você diz, mas a semente que Jesus já veio, já venceu? Sim. Mas ele continua com esse plano de perversidade sexual e morte, porque ele sabe que a perversão sexual, ela não deixa que haja procriação correta. Ou mata. Então ele instituiu a perversão sexual e a morte. Aborto. Por que Deus condena tanto o aborto? Porque quando há o aborto, não se mata um ser, se mata uma geração. E quem aquele ser que ia nascer? Quem seria ele? É a geração dele, como seria? Então ele sabe, o diabo disse, não, eu vou matar, exterminar, por quê? Porque, com certeza, em meio a essa geração, ia nascer atalaias que ia proclamar o reino de Deus. Então ele extermina, para atrapalhar o crescimento do reino. A perversão sexual, ele faz com que entre dentro das famílias, dentro da sociedade, aonde ele faz com que não nasça pessoas, não vão nascer. E se nascer, vai ser criado dentro de uma visão totalmente corrompida. Ou seja, a estrutura familiar, né, vai ser abalada. É muito sério isso. Muito sério mesmo, entendeu? Os homens passam por essa tentação muito forte. Os homens, eles tentam suportar. Às vezes tem homens cristãos que sofrem com isso. E diz, poxa, eu faço tanta força e não consigo. Amado, se você passa por isso, entenda uma coisa. Você está sendo induzido pelo poder demoníaco. E se as mulheres também passam por isso, entenda, está passando por uma força, pelo poder demoníaco, está sendo induzido por isso. Não existe outra força que conduza a pessoa à perversão sexual, que conduza a pessoa a praticar todo esse tipo de coisa que venha dizer, não, isso aqui é normal, é natural. Não, isso não é normal, não é natural. Isso são forças demoníacas. Então, homem, então mulher, jovem, lutem contra isso. E só Deus pode nos livrar dessas coisas. Então, ore, peça força, esteja alerta para não cair. Homens, cuidado no que você vê na internet, em videozinho do WhatsApp, do YouTube. Não deixe o canto do olho olhar. Porque se o canto do olho olhou, a alma captou. E é uma prisão, né? Precisamos ser honestos com nós mesmos. Por quê? Porque a gente não pode vacilar. Mulheres também. Não deixem. Não deixe. Vou dar um exemplo aqui, não vou dizer onde era, mas eu conheço um lugar, que se faltar internet, os homens endoidam. Pode faltar dinheiro, mas não falta internet. Mas por quê? Porque eles consideram sites pornográficos vital para eles. Se não tiver internet, eles não acessam esse site. Entendeu? Vivem disso. Pornografia, perversão sexual, mata. Mata o corpo, mata a alma, afasta de Deus. E você pergunta, Sérgio, o que é que tem a ver com o tema Baruch Rabá, Ben Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor? Tem, amados. Tem, porque quando a gente não está alinhado com o reino de Deus, a gente não tem a sede, não tem o entendimento de buscar a presença de Deus e buscar estar dentro da agenda de Deus. A gente se afasta. E quando a gente tem consciência que temos que estar na agenda e a gente não está na agenda, o diabo fala o seguinte, ó, tá vendo tu não é forte, tu é fraco, tu é fraca, você se perverteu, Deus não quer nem conversar com você mais.
E as pessoas entram em depressão, se colocam dentro de um casulo e não querem mais. Ele engana as pessoas quando se afastam de Deus. E repito, a estratégia é essa, é a perversão. Perversão sexual é muito forte. São intenções demoníacas, são ações demoníacas na vida do ser humano, da humanidade. Então a gente tem que estar muito atento sobre isso. E é o que vemos hoje, né? É colocado de uma forma a perversão como fosse um padrão. Não é padrão. O padrão de Deus não é esse. Nós temos que buscar o padrão e não podemos nos conformar. Agora o que temos que fazer é amar as pessoas que estão ainda debaixo desse engano, né? E orar por eles. Não desistir deles. Né? Não é discriminar, não é colocar de lado, não é abandonar, não é zombar, não é perseguir, não é matar, mas orar e trazê-los realmente para o padrão. Mas é fácil? Não. É impossível de recuperar de forma alguma. Eu e você temos o Espírito Santo e temos autoridade. Quando Jesus disse não ao diabo, ele trouxe para nós a autoridade. Você é servo de Deus, você é atalaia de Yahvé. Tá? E sendo atalaia de Yahvé, agora vamos para cá. Temos que repetir isso todo dia. Bendito que vem em nome do Senhor. Porque quando a igreja clamar juntamente com os judeus, Jesus volta. Jesus, ele está aguardando a manifestação da igreja com entendimento para trazer, né, ele de volta à terra, porque Jesus, ele vai voltar, ele vai implantar o seu reino aqui na terra. Né? Não é claro, Jesus não está mais nem aí para a terra, não, ele está. Porque ele venceu o diabo, ele pisou na cabeça da serpente e restituiu, ele reconciliou tudo para Deus. E Deus restituiu para mim e para você o domínio dessa terra. Você é resistência, você é dominante nessa terra. Você não é religioso, não. Você é a atalaia de Yahvé. Eu tenho aqui um texto que eu separei aqui. Eu vou ler rapidamente aqui, para a gente não estourar a hora. E eu queria que, se você concordasse com isso, né, você repetisse. Eu vou ler para você ter entendimento e ver, preste atenção no que eu vou ler, e depois você concordar, juntos nós repetiremos, certo? Preste atenção aqui, porque é o seguinte, gente, tem que ter atenção no que escuta, viu? Tem que ser conhecedor da palavra para não comer alfarroba, né? Tem realmente saborear realmente o pão vivo, né? Então prestem atenção aqui, tá? Não tem nada de errado. Eu vou ler só para cumprir aqui o protocolo e vocês terem conhecimento, e quando a gente repetir já com mais entendimento. Está escrito assim, ó: Jesus, tu nos deste autoridade sobre todo demônio, sobre todo o poder do inferno, sobre todo espírito maligno. Tomamos posse dessa autoridade contra todo espírito de pornografia, homossexualidade, lesbianismo, adultério, perversão, imoralidade sexual. Nós os expulsamos em nome de Jesus. Nos posicionamos também contra o espírito de mentira e de engano que está sobre todas as nações. Vamos contra o espírito de violência e assassinato que está sobre os extremistas islâmicos que estão tentando matar os judeus para impedir a volta de Jesus. Nós os amarramos e expulsamos em nome de Jesus. Declaramos que milhões de pessoas em Israel e no mundo todo serão libertas e salvas pelo poder de Jesus. Nos posicionamos contra o espírito de mentira que opera na religião judaica para impedir que o nosso povo creia em Jesus. Amarramos essa mentira diabólica e oramos para que os olhos do povo judeu
sejam abertos para enxergar o Messias, o filho de Davi, o rei de Israel. Que o espírito de revelação, súplica, graça e salvação esteja sobre o nosso povo, para que entenda que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que tirou os nossos pecados. Dessa forma, salvos e libertos, enfrentamos o diabo e, junto com as nações, declaramos em uma só voz: Baruch Rabá, Ben Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Podemos repetir? Amém? Disposto? Atentos? Ele não tem na tela, rapaz. Não tem. Infelizmente não tem. Mas eu vou devagarzinho, você repete. Amém? Ó. Tem aí, amado? Mas tem que dar como passar para lá, né? Amém. Vamos lá. Jesus, tu nos deste autoridade sobre todos os demônios. Sobre todo o poder do inferno. Sobre todo espírito maligno. Tomamos posse dessa autoridade contra todo o espírito de pornografia. De homossexualidade. Lesbianismo. Adultério. Perversão. Imoralidade sexual. Nós os expulsamos em nome de Jesus. Nos posicionamos também contra o espírito de mentira e de engano, que está sobre todas as nações. Vamos contra o espírito de violência e assassinato, que está sobre os extremistas islâmicos, que estão tentando matar os judeus para impedir a volta de Jesus. Nós os amarramos e os expulsamos. E em nome de Jesus, declaramos que milhões de pessoas em Israel e no mundo todo serão libertas e salvas pelo poder de Jesus. Nos posicionamos contra o espírito de mentira que opera na religião. Na religião judaica. Para impedir que o nosso povo creia em Jesus. Amarramos essa mentira diabólica e oramos para que os olhos do povo judeu sejam abertos para enxergar o Messias. O filho de Davi, o rei de Israel, que o espírito de revelação, súplica, graça e salvação esteja sobre nosso povo, para que entenda que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que tirou os nossos pecados. Dessa forma, salvos e libertos, enfrentamos o diabo e, junto com as nações, declaramos em uma só voz: Baruch Rabá, Ben Shem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor.